Você não precisa de motivação para estudar inglês. O que você precisa é de uma necessidade. Mas como assim? Qual a diferença? Olha só, há muito tempo atrás, lá em 2011, 2012 mais ou menos, quando eu estava no ensino médio, né, eu ainda estava aprendendo inglês, eu estava estudando algumas matérias, né, como por exemplo biologia, química, física, e na parte de biologia, eu me lembro, eu estava com muitas dúvidas, né, naquela parte lá das plantas, e eu comecei a procurar na internet materiais para estudar. E eu achei uns vídeos muito interessantes de um canal chamado Khan Academy, né? Que ele tinha muito conteúdo muito legal, só que estava tudo em inglês, né? Então tinha todas as explicações que eu precisava, só que elas estavam em inglês. E aí eu comecei a assistir aqueles vídeos, não entendi ainda 100%, né? Entendi alguns 80%, 90%, tinha que ficar pausando, procurando as palavras, mas eu ia acompanhando. E eu comecei a assistir muitos daqueles vídeos. Então veja bem, eu tinha uma necessidade de aprender o conteúdo que eu precisava, né? Que naquela época era talvez esse conteúdo de biologia, e eu precisava do inglês para entender o conteúdo. Então veja bem, o inglês ele era e ele é na verdade, né, uma ponte para você entender alguma coisa ou para você chegar a um objetivo. Então eu tinha ali uma necessidade, né, de ter aquele conhecimento e por isso o inglês ele era simplesmente um intermediário. Então, eu não precisava ter motivação no sentido de hoje eu não acordei motivado para estudar inglês. Não, isso estava fora de questão, a questão de eu estar motivado ou não. Eu precisava entender aquilo. Mas também tinham materiais em português. É verdade. Só que eu vi que tinha um conteúdo que eu queria aprender e eu tinha ali a oportunidade de estudar aquilo em inglês, mesmo que tivessem também livros em português. Só que criando essa necessidade de aprender aquilo em inglês, eu colocava uma obrigatoriedade para eu conseguir entender o inglês. Faz sentido? Então, quando você cria uma coisa, uma obrigatoriedade, algo que você precisa, e o caminho para você obter aquele conhecimento é você passar ali pelo inglês, é você de fato usar o inglês já de forma que seja útil para você, isso vai independer de motivação, porque você precisa daquele conhecimento, né? Fazendo uma analogia, imagina que você precisa pegar o ônibus para ir para o trabalho, né? Se um dia você vai acordar e falar, hoje eu não estou motivado para pegar o ônibus. Aí você vai simplesmente não pegar o ônibus e não ir para o trabalho? Muito provavelmente não, né? É possível que alguém faça isso, mas muito provavelmente você vai querendo ou não. Por quê? Porque você precisa ir para o trabalho. Então, isso não depende de motivação. Você tem que ir para o trabalho para você, né? Trabalhar, receber o seu salário. Então, você tem uma necessidade de ir para o trabalho, que independe da sua motivação. Você vai, né? Querendo ou não. No inglês é a mesma coisa. É importante você criar uma necessidade, criar um motivo real para você estar estudando inglês. Não é um motivo, não pode ser uma coisa assim filosófica, externa. Eu vou estudar inglês porque vai ser útil na minha vida. Isso é muito geral, né? É verdade que vai ser útil na sua vida, mas é muito geral. Dessa forma você não tem uma coisa muito imediata, um propósito muito forte para você estudar inglês. Quando que vai ser útil? Como que vai ser útil na sua vida? Você tem que ter isso definido para que você consiga resolver um problema ali de forma mais imediata. E o melhor jeito de você fazer isso é você inserir na sua vida alguma coisa que você já faz e você fazer isso em inglês, né? De preferência se você está aprendendo na parte de leitura e escuta, né? Então, ou até mesmo se você tiver que já conversar em inglês, você tentar usar o que você sabe, né? E fazer o melhor com isso que você já sabe. Porque quando você cria uma necessidade real, aí não tem outro caminho. Ou você vai por esse caminho, né? Se você precisa falar com alguém e o único jeito é em inglês, não tem outro caminho. A não ser que você escreva e mande pelo Google Tradutor, mas se você se propôs a aprender inglês, você tem ali a chance de se forçar a cumprir aquela missão e aprender um pouquinho a cada dia. Então é muito importante que você tenha essa necessidade real de alguma coisa, seja algum conhecimento que você quer obter, seja qualquer outra coisa, para você usar o inglês, né, como um meio para aquilo. E aí você não vai aprender todo o inglês como se fosse uma coisa externa na sua vida. Se você estuda inglês como se fosse uma coisa externa, né, você tem toda a sua vida em português, vamos dizer assim, e você estuda inglês como uma coisa ali periférica que talvez um dia você vai usar. Um dia vai ser útil quando você viajar. Quando você estuda dessa forma, você não vê ali a real utilidade daquilo que você está fazendo. Então, se você não traz para a sua vida, não incorpora, não internaliza na sua vida, por exemplo,
você pode fazer uma coisa tão simples quanto começar a assistir um canal de notícias, por exemplo, em inglês, né? Pesquise canais de notícia que tem notícias aí do mundo em inglês e você pode começar a assistir algumas notícias em inglês. Você pode estudar algum tema em inglês, que foi o que eu fiz, né? Eu comecei estudando biologia, depois matemática, física, aquelas matérias todas, história do mundo, né? História do Brasil não faz tanto sentido você estudar em inglês, né? Porque é a história do Brasil, mas a história mundial tem também muito conteúdo em inglês. Então, né, você escolhe o que você quiser, sei lá, psicologia, o tema que você quiser estudar. De repente você estuda economia, qualquer tema, é da sua escolha. Veja se esse tema também não dá para você estudar ele em inglês, né? Coisas muito relacionadas ao Brasil é melhor você estudar, né, em português, é claro, mas se for um conhecimento assim mais geral, existem muitos e muitos conhecimentos que você pode também estudar em inglês, que tem um livro em português, tem um livro também em inglês, tem vídeos em português, tem vídeos em inglês. Assim você cria uma necessidade real de inserir o inglês na sua vida, já usando ele de forma útil, e a sua jornada vai ficar muito mais interessante, porque você já vai ver o inglês já vai estar dando frutos para você, não vai ficar como uma coisa que um dia você vai usar, sabe-se lá quando, né? Você já vai ver uma aplicação prática, e aí essa é a melhor coisa que tem, é você aprender uma coisa, aplicar, aprender, aplicar. Quando você aprende e não aplica, aquilo fica simplesmente como um conhecimento extra ali que passa alguns dias você vai acabar esquecendo. Mas quando você aprende, aplica, obtém algum fruto daquilo, aí pronto, né? Até o seu cérebro entende muito melhor do que aquilo é uma coisa útil e ele precisa lembrar, porque aquilo vai te trazer resultados reais, tá? Então, não se preocupar tanto com essa questão da motivação e sim com a questão da necessidade real. Cria uma necessidade real e lembre-se que o inglês é uma ponte. O inglês é um meio, o inglês é um link entre o que você quer, né? E entre onde você está e aquilo que você quer, certo? Seja em termos de absorver conteúdo ou escutar alguém, né? Ou seja, leitura e escuta, seja como uma ponte entre você comunicar algo que você quer, seja falando ou pela escrita, ok? Então, lembre-se disso, transforme o inglês em uma coisa útil na sua vida, que é assim que você vai aprender muito mais e a sua jornada vai ficar muito mais interessante. Você já vai ver os resultados com o tanto que você sabe, independente se você ainda é iniciante, intermediário ou avançado. Faça o melhor que você pode com o tanto que você já tem agora. Tente trazer resultados úteis para você com o que você já sabe. Assim você vai evoluir, aí você vai obter mais resultados, aí você vai evoluir mais. E aí essas duas coisas vão caminhando juntas. Não é uma questão de você ficar fluente e depois que você fica fluente você começa a usar o inglês. Não. Começa a usar o inglês agora mesmo sabendo pouco. Aí você usa, aprende. Agora você aprendeu mais, consegue usar mais. Aprendeu mais, consegue usar mais. Quando você menos perceber, quando você menos esperar, você vai começar a sentir que você já está chegando à fluência, ok? Então é isso, bons estudos e até o próximo vídeo.